Estão a ver isto aqui? Isto é a Igreja Matriz de Santa Maria da Feira. Eu vou-vos mostrar como é que eram os nossos locais sagrados em Portugal e na Europa e no mundo todo também. Eram montes, eram pedras brutas, imperfeitas. Isto é uma abominação, isto foi Roma que construiu isto. Isto são construções do Vaticano, portanto, isto não é uma construção nem judia, nem judaica, nem cristã, nem muçulmana, nem cristã primordial. Isto foi Roma e a maçonaria que criaram isto, construíram isto. E isto tem que ser exposto. Porquê? Porque isto é uma abominação. Deus condena isto. Isto é idolatria. Porquê? Porque está morto. Estes templos estão mortos porquê? Porque a energia não flui e a luz não é absorvida. A luz tem que ser absorvida pela Terra para ser neutralizada. A luz tem que ser neutralizada. Eu vou-vos explicar tudo. Porquê? Porque a luz é o problema. A luz são trevas. Nós temos luz própria. Deus criou criou o ser humano primordial, que o ser humano foi manipulado, mas a criação original de Deus, do divino, foi uma criação que gera a sua própria luz. Nós temos luz própria. E muitos animais também, mamíferos, os gatos têm luz própria, por isso é que andam sempre de noite. Não é só para caçar, porque eles conseguem produzir a sua própria luz, que tem a ver com a lei da termodinâmica que foi subvertida. A lei da termodinâmica, a transformação de energia, é uma máquina perpétua de movimento energético e transformação energética que está sempre a gerar a sua própria luz, energia, que é explicado pela lei da termodinâmica, em que a energia não pode ser gasta nem destruída, apenas transformada. Isso é feito como a luz é transformada em energia química, a energia química é transformada em energia mecânica e a energia mecânica volta a gerar eletricidade, que é a luz, e a luz volta a transformar a energia, a converter a energia em energia química, energia mecânica e assim sucessivamente. Isto é uma máquina perpétua de energia livre. Nós fomos criados originalmente assim. E esses draconianos, ou seja quem for, que têm uma forte presença em Roma, Vaticano, porque foram eles, a maçonaria, que construiu isto. Por isso é que os judeus andam à procura de um templo, nunca ninguém encontrou o templo, o terceiro templo judaico. Os judeus nunca encontraram o seu templo. Porquê? Porque não existe templo nenhum físico fora de nós. O templo está dentro de nós. E é isso que eles estão a enganar toda a gente e a provocar as guerras em Israel, a provocar as guerras entre as religiões, porque está toda a gente a ser enganada com isso. Está toda a gente a idolatrar a sua própria ideologia, doutrina religiosa, os seus templos, os islâmicos, os muçulmanos dizem que a sua arquitetura é que é a mais divina, os romanos cristãos dizem que é nossa, que é esta, os judeus dizem que é um templo que ainda há onde construir, que é mentira, e eles sabem que é mentira, e estão a provocar as guerras, sabendo perfeitamente que não há templo exterior nenhum, é interno. E eu vou-vos mostrar como é que eram os nossos locais sagrados. Eram assim, aqui em Santa Maria da Feira, eles deixaram um resto desses locais sagrados, que são montes, são pedras imperfeitas. São pedras brutas. São pedras, estão a ver? É isto. Uma pedra bruta é uma pedra divina. Porquê? Porque o homem não tocou nela, não a profanou, não a poliu, não alterou aquilo que a mãe, a terra e o divino criaram. Quando o homem toca, profana, porque altera-lhe o quê? Altera-lhe a programação original, que é o que a pedra bruta tem. A pedra bruta é símbolo de liberdade, de divino. E a pedra polida simboliza a escravidão, a imperfeição, porque foi esculpida, foi tocada pelo homem. E como o homem foi manipulado, aquilo em que toca profana. Porque o homem separou-se do divino, separou-se da mãe terra e do divino, tornou-se imperfeito. Porque se formatou, poliu-se, foi manipulado, que tem a ver com a manipulação genética que o ser humano sofreu. Por isso é que onde o ser humano anda não nasce nada. Se repararem bem, onde o ser humano está não nasce nada, queima tudo. Onde o ser humano passa, queima tudo. Porquê? Porque o ser humano está em decaimento radioativo. Está sempre a oxidar, a queimar. Porquê? Porque está polido. O polimento
das células, das moléculas, dos minerais do nosso corpo, gera óxidos. E os óxidos estão sempre a arder, que é o que provoca a queda, o decaimento radioativo. Reparem uma coisa, isto é que são os nossos lugares sagrados. Ainda há um resto que eles deixaram aqui isto, e dá perfeitamente para ver como é que nós vivíamos. Nós cultuávamos as forças da natureza e ligávamos com o divino, com megaliths. Em Portugal há uma cultura muito forte disso, ainda há uma preservação forte de monoliths e megaliths, que são pedras brutas. O que é que são megaliths? Ou monoliths? São pedras que não foram tocadas por ninguém, que são asteroides. Um asteroide é isto. Estão a ver aqui, ó. Isto é um asteroide. Isto é um asteroide. Se vocês forem procurar na internet asteroides, vão ver no espaço aquelas pedras que eles mostram, brutas, pedras imperfeitas. São asteroides. Ou seja, a Terra é um asteroide. A Terra é um asteroide. Porquê? Porque é composta por pedras brutas. Minerais, metais. São pedras que não foram esculpidas. A Terra está no espaço. Não é? O que é que está a segurar a Terra no espaço? Não há nenhum alicerce, não há nenhuma fundação. Não é? Está a flutuar. A Terra está a flutuar no espaço. Então, se a Terra está a flutuar no espaço, não é preciso pensarmos muito, não é preciso tirar cursos para perceber que alguma coisa está a sustentar a Terra no espaço. Forças que estão a sustentar a Terra no espaço. Essas forças estão nos asteroides, que eu vou explicar tudo. Como? Isto são asteroides que têm minerais e metais. Mas não tem água. Por isso, a água não é a fonte da vida. A fonte da vida não é a água. Eles estão a mentir-nos. A fonte da vida são asteroides. É a pedra. A vida nasceu da pedra bruta, que é a pedra que não tem formas fixas, regulares. Não tem sólidos regulares nenhuns. Os sólidos regulares é uma fraude. É o polimento. Na natureza não há sólidos regulares. Em lado nenhum. Por isso, os sólidos regulares é a base da fraude geométrica que estes sacanas inventaram para construir construções abomináveis. Porquê? Porque são polidas, não absorvem a luz é refletida, ao ser refletida nos materiais gera radioatividade, que é fogo, que queima os corpos todos e o planeta. E ao gerar fogo, vai afundar, vai queimar o ar. E ao queimar o ar, desidrata o ar. E a desidratação o que é? É a remoção dos hidratos de carbono. A desidratação é quando os hidratos de carbono deixam de existir. É quando a molécula de hidrogênio e carbono rompem, sofrem uma cisão, uma fissão, e o hidrogênio liga-se ao oxigênio. E o que é que acontece quando o hidrogênio se liga ao oxigênio? Gera água, H2O, e gera óxidos que queimam. Porquê? Os óxidos em contacto com a pedra, que são minerais e metais, pedras são minerais e metais, e ao ligar-se com o oxigênio, eletrificado pela luz, ionizado pela luz solar, queima e corrói a pedra e a vida deixa de existir. Por isso a vida não está nem no oxigênio nem na água, a vida está nos hidratos de carbono, que são os açúcares, que é a molécula da vida, de todas as formas de vida. E o que esses malditos fizeram, aliens, demónios, ou seja o que for, eles não têm corpos de hidratos de carbono. O que eles fizeram foi gerar óxidos para queimar a pedra, para queimar a vida, para queimar os hidratos de carbono. Eles estão sempre a queimar os hidratos de carbono, os açúcares, e a gerar grafeno, que é... O que é grafeno? É açúcar queimado, por isso é que o grafeno é feito também de açúcar queimado. É possível fazer grafeno de açúcar queimado, porque é carbono negro. Eles conseguem formar grafeno com os açúcares queimados, com óxidos. Por isso o que eles estão a fazer é a desidratar a terra e os corpos. Eles estão a retirar os açúcares, por isso é que demonizam os açúcares, dizem mal os açúcares. O que é que eles estão a fazer? Eles estão a cortar a molécula do hidrato de carbono, a desligar o hidrogênio do carbono e do oxigênio,
rompem o hidrato de carbono e estão a gerar silicatos de carbono. O que é que são silicatos de carbono? Em vez de termos hidrogênio ligado ao carbono, temos silicatos, a sílica ligada ao carbono, que é a molécula desses demónios, porque eles não têm corpo físico como o nosso, eles não têm hidratos de carbono, eles não têm açúcares, eles são entidades negativas. Eu vou-vos explicar tudo. O que é uma entidade negativa? É uma entidade que usa não o hidrato de carbono como fonte de energia, mas sim eletricidade como fonte de energia. Nós não usamos eletricidade como fonte de energia. A eletricidade é um subproduto, um resíduo que nós geramos quando usamos os hidratos de carbono. Portanto, a eletricidade é o nosso resíduo, não é o nosso combustível. E eles não. Estes draconianos, estas entidades, usam a luz elétrica em combustão, que está sempre a queimar e a formar, e está sempre a queimar e a gerar eletricidade, que é o alimento dessas entidades. Eles usam eletricidade e o eletrão é uma partícula negativa. E o que é ser negativo? O que é isso de eletricidade ser negativa? Também não explico muito bem isso. Eletricidade negativa significa que a eletricidade está sempre a arder e nunca para de arder, que é isso que causou a queda da humanidade toda e do planeta. É isso que provoca a radioatividade, porque a eletricidade está sempre a arder o ar. A pedra está sempre a arder os corpos, está sempre a queimar e a arder. E isso não pode acontecer. Porquê? Porque o oxigênio é o que provoca o fogo, é o oxigênio. Sem oxigênio não há fogo, por isso é que se apaga o oxigênio abafando por isso é que se apagam os fogos abafando o oxigênio. E porquê que os corpos e o planeta não podem estar sempre a arder, mas têm que arder, mas não podem estar sempre a arder? O que eles fizeram foi manter os corpos e os espaços e o ar e a água sempre a arder com estas construções, porque eles obstruíram as glândulas, e ao obstruir as glândulas do planeta e dos corpos, estamos sempre num estado de inflamação constante, a arder. E o oxigênio nunca consome, nunca arde por completo. E o oxigênio tem que arder por completo para formar os hidratos de carbono. Por isso, eles estão sempre a impedir a formação de hidratos de carbono, de açúcares no sangue e no planeta, nas plantas, para estar sempre a gerar eletricidade negativa. Porquê? Porque o oxigênio nunca arde de forma completa. O oxigênio tem que arder totalmente. Chama-se combustão completa do oxigênio. Chama azul. Quando o oxigênio entra em combustão completa, a molécula de hidrogênio e do carbono formam-se juntamente com os minerais e metais. Nós somos constituídos com minerais e metais como a pedra bruta na natureza. Isto é o que é o templo. Nós temos a composição de uma pedra bruta. Por isso é que a pedra bruta contacta monolith, chama-se monolith ou megalith, como Stonehenge, como muitas culturas tiveram isso, essas pedras brutas, é isso que nos liga com o divino. Porquê? Porque os minerais e metais da pedra, que nós também temos na nossa composição do corpo humano, o corpo humano é constituído por pelo menos 100 e poucos minerais e metais, que são os constituintes destas pedras brutas. E como é que isto funciona? É muito simples, isto é ciência básica. Os minerais e metais que nós temos dentro de nós, e a terra também tem, nas pedras brutas, tem que arder, tem que diluir-se na água. Como? Com o oxigênio. Mas o oxigênio tem que arder por completo, tem que entrar em combustão completa. Para quê? Para diluir, para queimar o mineral e o metal da pedra, para o diluir, derreter. Isto é alquimia, para derreter o metal e o mineral e fazê-lo diluir no hidrogênio, que forma a água, com esses minerais e metais fundidos, diluídos, que vão hidratar o carbono. Isto é simples. Por isso, os minerais e metais queimam, ardem, derretem, são dissolvidos no hidrogênio e oxigênio, na água, H2O, e essa água com os minerais e metais dissolvidos vão hidratar o carbono. É assim que Deus criou a vida.
Muito simples isto. E o que esses demónios estão a fazer, demónios, draconianos, chamem-lhe o que quiserem, estas entidades negativas, eu chamo-lhe entidades negativas, porque eles alimentam-se de eletricidade negativa e de óxidos metálicos, por isso é que eles espalham óxidos metálicos na água pública, para estar sempre a inflamar e a queimar os corpos. O que eles estão a fazer? O que é que eles estão a fazer? Estão a subverter este processo que Deus criou, dos hidratos de carbono, que hidratam o carbono, o corpo é carbono, hidratam o carbono com os minerais e metais derretidos e dissolvidos na água. Eles estão a subverter isto para desligar, para substituir o carbono por sílicas, por silicatos, por silicon. Porquê sílica? Porque a sílica por isso é que há o Silicon Valley. Eles inventam, por isso é que eles deram o nome de Silicon Valley, não é? Estão lá os tecnocratas todos, porque a sílica é um material que lhes permite uma coisa muito interessante. Permite-lhes alterar a própria matriz do planeta, de toda a vida na Terra. Porquê? Porque a Terra tem sílica na sua composição. O nosso corpo tem sílica como um dos minerais, na proporção certa. Portanto, a sílica é biodegradável, a sílica é biocompatível. A Terra, os corpos aceitam a sílica. Estes sinos nazis, tenho que esperar que isto acabe. Deve ser o padre adultério, deve estar ali a dar o sino. Pronto. Como eu estava a dizer, isto é outra merda que também não faz sentido nenhum. Eles muito gostam de marcar o tempo. Isto também está relacionado com... Marcar o tempo está relacionado com o controle, o sistema de controle deles. Porque eles mantêm... Como é que eles mantêm as pessoas inflamadas? Sempre a arder. É quando as pessoas estão sempre a fazer à volta do tempo. Tudo que as pessoas fazem é em função do dinheiro, e o dinheiro em função do tempo, ou em função do tempo e o tempo em função do dinheiro. E este estado separa as pessoas de si próprias e impede essa fusão dos elementos. Impede que as pessoas entrem em si e passem por este processo de alquimia, em que os minerais e metais têm que derreter pelo oxigênio, e o oxigênio tem que entrar em combustão completa, arde por completo e hidrata o carbono. Eles estão sempre a manter as pessoas inflamadas, por isso é que eles separaram as pessoas da terra, com estradas, com carros, com casas cúbicas, a energia flui em espiral, dentro de uma casa cúbica a energia não flui, é tudo para manter a pessoa a arder. Pronto, estava a dizer, os silicons, voltando às silicons, que é muito importante, porque é que eles usam o material sílica? A sílica permite-lhes uma coisa, é biocompatível, é biodegradável, não provoca efeitos adversos imediatos. Portanto, eles podem espalhar sílica em qualquer coisa, em qualquer indústria, na água, na comida, nas roupas, nos carros, nos materiais, na tecnologia, que é o que eles fizeram. E permite-lhes contaminar a natureza, a matriz toda da Terra e de todas as indústrias, todas as sociedades com esse material sílica. E com esse material eles conseguem fazer uma coisa interessante, importante, que é controlar as frequências. A sílica o que é? É um semicondutor. É um metalloide. O que é um metalloide? O metalloide é um material que permite a manipulação de frequências elétricas nesse material, para controlar como é que a luz flui nesse material e é usada nesse material, como é que ela é refletida, difracionada, absorvida ou dispersada. Permite-lhes manipular as frequências eletromagnéticas de todos os corpos e da natureza. É com a sílica. Por isso é que eles cismaram eles substituíram o cobre na tecnologia por sílica. Antigamente havia muito cobre, eles substituíram, porque a sílica é o que lhes permite mesmo ter um controle total de tudo. E por isso é que os chips que eles estão a inocular os chips elétrodos, os dry electrodes chips, o que eles estão a usar, eles estão a violar os corpos com esses chips que são de sílica. Porquê? Porque eles com a sílica eles conseguem fazer uma coisa, que é, eles conseguem estar sempre a chipar os corpos, sem necessidade de cirurgias. Não é preciso, basta as pessoas ingerirem isso, basta as pessoas inalarem pós-nanotecnológicos que eles espalham com sílica, com esse material. E a sílica permite-lhes encobrir o que eles estão a fazer. Porquê? Permite-lhes encobrir todas estas operações. Porquê? Para não ser possível investigações. Porquê? Porque a sílica é altamente reativo quando está em contacto com a luz. Portanto, e com o oxigênio. A sílica, quando sai fora do corpo e entra em contacto com o oxigênio e com a luz, facilmente degrada-se. Portanto, é difícil de provar o que eles estão a fazer.
Mas neste momento já não é difícil, porque há informação por todo lado espalhada por muitas pessoas, académicos, cientistas, toda a gente sabe o que eles estão a fazer. Só os ignorantes é que não sabem. Portanto, isto é muito simples. Os nossos altares não eram templos destes. Os nossos altares eram pedras brutas, que são asteroides. A vida nasce de asteroides. A vida não nasce da água nem do oxigênio. Isso é uma treta que tem que acabar. Essa mentira tem que acabar. Esses cientistas, esses agentes desinformadores que andam por aí, esses gajos têm que ser julgados, condenados e punidos por todas as mentiras que disseram até hoje. Os alunos estão a ser enganados. A vida não nasce nem da água nem do oxigênio. A vida destrói-se, degrada-se. É o contrário. O oxigênio e a água corrói os corpos, os monoliths, a pedra, que é o templo. A água e o oxigênio queima, corrói e mata, degrada. É o contrário. Uma planta não nasce, não cresce com água nem com luz. Eu vou voltar a repetir. Uma planta não cresce nem com água nem com luz. Isso é mentira. Uma planta cresce durante a noite. As plantas crescem durante a noite e na ausência de luz. E sem oxigênio. Eles mentem. O oxigênio entra em combustão, queima por completo no subsolo. Faz exatamente o que eu vos expliquei há bocado. O que acontece na Terra, no subsolo, acontece o que eu vos expliquei há bocado. O oxigênio queima e dilui, derrete os minerais e os metais e os hidratos de carbono, dilui-os na água, no H2O, que é formado. Reparem, a água não é formada com as irrigações. Isso é uma fraude, isso apodrece os solos. A água não é formada com as irrigações. A água é formada pela rocha, naturalmente. Por isso é que a água nasce da rocha. A água nasce da pedra. As águas nascem dentro da terra, da pedra. Não nascem das chuvas. Isso é uma fraude. O ciclo hidrológico é uma fraude. É o que está a contaminar a terra. O ciclo hidrológico não é natural. Eles estão a mentir. A água nasce da pedra. Nós temos aqui em Arouca pedras que nascem. Há pedras, as pedras parideiras. Agora pensem, como é que uma pedra dá origem a outra pedra? Isto é ciência, não estou a inventar nada. Eles estão-nos a enganar. Porquê? Porque a água nasce da pedra. Não é a pedra que nasce da água, ou não é as plantas que nascem da água. Não, a água é uma molécula de H2O, hidrogênio e oxigênio, que é formada numa reação de combustão completa do oxigênio, em que, quando o oxigênio queima e dilui os metais e os minerais, forma a água. Portanto, a água é formada quando os minerais e metais entram numa combustão completa, com fogo, tem que arder, e para arder tem que quê? O que é preciso para arder? A luz tem que ser absorvida totalmente. Por isso é que eles estão a filtrar a luz ultravioleta e a luz negra, para impedir. Por isso é que eles estão a diminuir as calorias. Por isso é que eles estão a afastar dos açúcares. Eles estão a diminuir, por isso é que eles estão a demonizar os fogos, os incêndios, quando existe fogo naturalmente na natureza. Fire ecology. Tem que arder, o mineral e o metal tem que arder, e ao arder é que vai formar tudo o que nós precisamos, que é o H2O, a água, mas não é só o H2O. Isso é água destilada. Não, é a água juntamente com os metais e os minerais diluídos em ligação com o carbono, que forma hidratos de carbono. Isto é simples, ciência básica. Portanto, eles estão-nos a dar um gozo do grado com a água, com o oxigênio. Já expliquei tudo. Pronto. Consegui resumir tudo. Isto é o nosso templo, estão a ver? Era aqui que nós cultuávamos, nós não andávamos aqui dentro de construções megalómanas, polidas, feias e com padres. Eu não digo que este é pedófilo, mas a igreja está cheia de pedofilia, não é? Mas nós não prestávamos culto a nenhum homem, não é? Muito menos homem. Não prestávamos culto a nenhum altar com um homem a beber vinho e a comer um bocado de farinha insossa, sem açúcar ainda por cima. Se tivesse açúcar ainda era agradável. E reparem, eles nem isso atualizaram. Os padres podiam vender hóstias com açúcar, ainda teriam as crianças, adoravam, não é? Nem que fossem à igreja só para comer uma hostiazinha docinha, não é? Tipo fartura. Mas nem sequer isso, já reparam, eles nem sequer se atualizaram para fazer isso. Por isso eles são mesmo negativos, que eles nem sequer misturaram açúcar na hóstia para ser mais gostoso, não é? Docinho, positivo. Estes gajos são mesmo, até nesses detalhes, é nos detalhes onde o diabo se apanha. Até nesses detalhes se vê que eles são negativos, que eles nem conseguem,
Quem é que consegue comer uma hóstia sem açúcar, não é? Por isso, isto é tudo uma fraude. Isto foi Roma, foi o Vaticano que construiu isto para bloquear, para impedir a formação. E outra coisa, porque é que eles construíram estas construções? Isto é em todo lado, todas as religiões têm isto. O hinduísmo tem isto, os muçulmanos têm isto. Apesar que as construções muçulmanas são mais harmónicas, porquê? Porque são redondas e transmitem uma harmonia visual. Mas também faz parte do problema, porquê? Porque é polida. As construções muçulmanas, apesar de serem mais harmónicas visualmente, porque são redondas, portanto a energia flui em espiral, por isso é que nós sentimos aquela harmonia, há muita gente a dizer bem daquilo, mas faz parte do problema porque são construções de idolatria também e são polidas. A forma esférica é polida, portanto faz parte do sólido geométrico regular. A esfera é um dos sólidos geométricos regulares. Portanto, quem está por detrás das religiões todas com templos externos, físicos, usando geometria regular, são entidades negativas, fazem todos parte do mesmo problema, desses aliens. São aliens, os aliens já estão aqui há muito tempo. Os aliens invadiram este planeta, espalharam essas religiões todas e controlaram o mundo todo com o conhecimento geométrico, eletromagnético, manipulação da luz, sabem como é que a luz funciona, sabem como é que a energia é transformada. Eles perceberam isso tudo e usaram isso para enganar as pessoas todas e controlar a energia, porque qualquer corpo é energia. Concluindo, a lei da termodinâmica é o mais importante. Eles subverteram a termodinâmica. Porque a energia não pode ser gasta nem destruída. A energia está sempre a ser transformada. E é isso que nos dá acesso à energia livre. O planeta é uma máquina de energia livre. Eu não sei quem criou o planeta, não é? É uma força divina, mas reparem, o planeta está sempre a gerar vida. Porquê? Porque é uma perpetual motion machine. É uma máquina que está sempre perpetuamente a transformar energia e a gerar nova energia. O nosso corpo foi feito assim, e o corpo dos animais, muitos animais também foi assim. Nós estamos sempre a gerar energia livre. Portanto, nós geramos a nossa própria luz. Portanto, esta luz solar é uma fraude. Esta luz solar é a luz desses draconianos. Porquê? Porque eles não têm luz própria. Por isso é que eles cultuam o Sol. Por isso é que o Vaticano presta culto ao Sol. Por isso é que sempre demonizaram a Lua também. Uma coisa que sempre associaram a Lua às mulheres, ao feminino, às bruxas, ao mal. Mas eles prestam culto ao Sol. Mas qualquer luz externa, pelo que eu estou a perceber, qualquer fonte de luz externa não é luz. É fogo. Que está sempre a queimar, a arder. E é parte do problema. Porquê? Porque nós geramos a nossa própria luz. As plantas geram a sua própria luz no subsolo. As plantas nascem, crescem e nascem, atenção, durante a noite, na ausência de luz. Existe eletricidade, existe energia na ausência de luz. A energia livre está na ausência de luz, está na escuridão, não está na luz visível. A luz visível são trevas. Porquê? Porque gera sombras. O que gera as sombras é a luz visível. Portanto, a luz visível é um engano. Todas as formas de vida foram criadas com a sua própria... Todas, não digo todas, mas o que foi criado pelo divino tem a sua própria luz. Gera a sua própria luz. O que é luz? É a eletricidade. E como é que a eletricidade é gerada? É com transformação energética. Em que a energia química é convertida em energia mecânica. Tem a ver com a energia mecânica, que é muito importante, porque nós somos seres mecânicos, nós não somos seres elétricos. Eles estão-nos a transformar em seres elétricos com a sílica, mas nós somos seres mecânicos. Porquê? Porque nós temos movimentos mecânicos no nosso corpo. Esses movimentos mecânicos geram energia luminosa, eletricidade, impulsos elétricos. Quando nós nos movimentamos, mecânica, que é um movimento mecânico, energia mecânica, estamos a converter a energia mecânica em energia em eletricidade, que é o que eles estão a sugar. Eles estão-nos a usar como pilhas para sugar a eletricidade. E essa eletricidade gera energia química, é convertida em energia química, em moléculas químicas, em fórmulas químicas, através da eletricidade. E a energia química é transformada em energia mecânica novamente, dá-nos energia para nós nos movimentarmos. Portanto, isto é tudo uma máquina perpétua de energia livre, com transformação energética, não para. E eles estão a subverter isso com as sílicas. Porquê?
E esta nossa natureza mecânica é de hidratos de carbono. É feita com hidratos de carbono. Eles estão a substituir o carbono por sílica, mas é engraçado, porque o que eles estão a fazer é carbonizar novamente os corpos. Porquê? Porque a sílica, que se eles substituem o carbono por sílica, eles estão a carbonizar novamente os corpos, porque eles estão sempre a queimar os corpos. E ao queimar com a sílica está a servir para queimar os corpos. Porque o carbono, reparem uma coisa, o carbono com o hidrogênio não queima, que é super interessante. O carbono com o hidrogênio, hidratos de carbono, não queima. O que é que acontece? Quando o oxigênio entra em combustão completo, o hidrogênio e o carbono é formado, hidratos de carbono, com as propriedades dos minerais e metais que são derretidos pela combustão do oxigênio, que hidrata o carbono, mas o carbono nunca queima, porque os açúcares, que são os hidratos de carbono, outro nome que eles deram, açúcares são hidratos de carbono. O que é que acontece? Porquê que o carbono não queima? Porque os açúcares neutralizam a eletricidade na água. A molécula de hidrogênio ligada ao carbono neutraliza a eletricidade. Por isso é que é um antioxidante. Por isso é que o açúcar é um antioxidante. Por isso é que as plantas usam açúcares nas suas folhas para se protegerem da luz. Por isso as plantas nem sequer absorvem a luz solar. As plantas nem sequer absorvem a luz solar. Por isso é que as vemos verdes. Porque o comprimento de onda verde não é absorvido pela planta, é refletido. Isto é ciência básica. E ao ser refletido nós vemos como verde, porque a planta não absorve a luz solar. Por isso não é a luz solar que faz a planta nascer nem crescer. É o contrário. Estão-nos a dar um gozo. O verde é oxidativo. Por isso é que os animais purgam-se, por exemplo, os gatos purgam-se com o verde, mas não comem isto. Porque isto é um veneno. O verde é venenoso. Nós não somos ruminantes para comer isto. E mesmo os ruminantes não digerem porque têm um sistema digestivo diferente do nosso. Mas o verde, eles não fazem... o verde é gerado em fezes. Eles não fazem a conversão do verde em energia. Não fazem. Por isso a sílica está a servir para queimar o corpo, para impedir a formação de hidrato de carbono, a ligação do hidrogênio com o carbono, que é o que neutraliza a eletricidade. E ao neutralizar a eletricidade, isto é importante que eu vou acabar, ao neutralizar a eletricidade, o hidrato de carbono, o que é que acontece? Faz com que o oxigênio queime por completo e não esteja sempre a arder, porque o que faz com que esteja sempre a arder é a eletricidade, a ionização, a polarização. É estar sempre... é o corpo estar sempre eletrificado, eletrizado, a água está sempre eletrizada. Por isso é que eles estão a usar a sílica, para formar silicatos de carbono e substituir os hidratos de carbono. Pronto, expliquei tudo.